Olá, para quem não me conhece, meu nome é Walter Marcos Knezel-Birkner, sou sociólogo e falo sobre Santa Catarina e aspectos do seu desenvolvimento. É um assunto que me interessa neste canal chamado SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank, que é um nome que foi dado a um grupo do qual faço parte, que nas suas horas vagas, cada um de nós vai buscando informações sobre Santa Catarina, porque ao longo do tempo nós pretendemos somar informações e fazer as devidas análises e interpretações sobre o processo de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. É um trabalho de longo prazo, conta com amigos, economista Jorge Luiz Amaro Bastos, o administrador Leonardo Furtado da Silva e o filósofo Sandro Luiz Bazanella, além de mim. Então, falo de Santa Catarina porque falo daquilo que conheço minimamente. Acho que toda unidade federativa, seja ela estadual, municipal, de qualquer nação, merece ser devidamente interpretada ao longo do tempo, nos seus processos históricos de desenvolvimento socioeconômico, cultural, educacional e assim por diante. Então, falo de Santa Catarina porque sou catarinense e me interesso pela trajetória do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que tem aspectos muito interessantes e que merecem a devida ou a mínima atenção no sentido de interpretá-los e ao longo do tempo a gente gerar uma massa crítica que nos permita compreender melhor o Estado de Santa Catarina, seu processo de desenvolvimento e inclusive fazer prognósticos, que é algo sempre muito tentador, mas temos que fazer com muito cuidado e para isso, primeiro, antes de olhar para frente, é preciso olhar para trás, né? Consegue enxergar lá na frente quem olha bastante para trás antes para entender como foi o processo histórico que nos conduziu, nos trouxe até aqui e deve nos levar adiante de maneira promissora, como já me manifestei no áudio anterior. Os números do IBGE nos permitem alguns prognósticos minimamente, enfim, é um assunto que interessa a muitos de nós. Então, falo de Santa Catarina porque Catarina sou. Se fosse Macuxi, falaria do desenvolvimento de Roraima. Se fosse Manauara, falaria do desenvolvimento do Amazonas. Se fosse Gaúcho, falaria do processo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Se fosse goiano, falaria de música sertaneja. E antes que isso pareça uma brincadeira, estou fazendo um trocadilho aqui que revela algo muito importante, que é a capacidade de cada sociedade de transformar cultura em mercadoria. E no caso da música sertaneja no Brasil, nas últimas 4 décadas, se produziu de maneira muito intensa e se criou uma economia cultural, uma economia que vem da música, que vem inclusive dos sentimentos, né? Assim como os ingleses também são muito hábeis em transformar sentimentos em mercadoria e fazem isso através da música que vendem para o mundo todo. No caso de Santa Catarina, se a gente tirar o Das Aranha e os Montanari, com todo respeito aos músicos, gosto e torço para todos os artistas no seu esforço de produzir culturalmente, inclusive música, mas Santa Catarina não é exatamente um estado musical, convenhamos. A capacidade de Santa Catarina transformar parte dos seus elementos culturais em mercadoria se dá de outra maneira. E aí, nesse sentido, a gente pode fazer uma importante, necessária, absolutamente necessária referência ao nosso processo de colonização. O processo de colonização no estado de Santa Catarina, ele não é único, não é exclusivo, mas é bastante peculiar, que coincide paradoxalmente, com a Lei de Terras, que foi promulgada na época
em 1850, quando fora imperador Dom Pedro II, nosso déspota esclarecido, que promulgou a Lei de Terras, que foi elaborada e constituída no Senado Federal, que à época era constituído majoritariamente por oligarcas rurais, por grandes proprietários de terra, e que deram essa marca ao processo de estruturação da propriedade da terra no país. Dom Pedro II, orientado por um pensador francês, que foi seu assessor durante algum tempo, o Conde de Gobineau, Dom Pedro II, paradoxalmente, ao pensar no sul do Brasil, no processo de colonização, seguiu orientações deste pensador francês, o Conde de Gobineau, em dois aspectos muito interessantes. Primeiro, ele disse, olha, reza a lenda, que o Conde Gobineau teria dito a Dom Pedro II, se queres colonizar o sul do Brasil, resguardar as fronteiras, que é uma grande preocupação e absolutamente necessária, o faz levando em consideração dois aspectos. O primeiro, faz o contrário do que é a conformação da propriedade rural brasileira. Ao invés do latifúndio, a pequena propriedade. Então, esse aspecto é muito importante para entendermos o processo histórico de desenvolvimento socioeconômico, cultural de Santa Catarina e político também. Né? Esse é um aspecto muito interessante. E o outro dizia o Conde Gobineau, considerando a crise que vive a Europa em meados do século XIX, traz alemães, e quando falo alemães, não são só alemães, mas também os escandinavos, né? Suecos, noruegueses e dinamarqueses, muitos desses vieram para cá e são confundidos com alemães. Mas, enfim, dizia o Conde Gobineau, traz os alemães e põe boa parte deles nas extremidades, porque eles são de floresta, saberão cuidar, guardar melhor as fronteiras. Traz também italianos e depois traz eslavos, porque eles têm senso de organização na pequena propriedade, facilita as coisas para que eles tenham condições de ter acesso à terra, e tu desenvolverás, Vossa Majestade desenvolverá um outro modelo de organização socioeconômica, política e cultural no Brasil, mais de acordo com os seus interesses. Então, a pequena propriedade é um aspecto importante, inclusive porque a pequena propriedade ela é um exemplo de como a infraestrutura, as condições materiais, conformam, até certo ponto, ao longo do tempo, a cultura de uma sociedade. Então, o latifúndio, inevitavelmente, gerou uma conformação social, não apenas o latifúndio. Não existe, é muito difícil dizer que haja um único fator explicativo do ponto de vista sociológico e antropológico para se falar sobre uma sociedade. Isso é muito mais complexo. São vários fatores constitutivos. Um deles diz respeito à forma como se organiza a propriedade, inclusive pelo tamanho, grande propriedade ou pequena propriedade. A grande propriedade vai desenvolver, até certo ponto, vai estimular o desenvolvimento de um tipo de cultura, que no Brasil é muito marcante, a cultura do latifúndio, com todas as suas consequências, efeitos e características. É possível falar sobre isso em outro momento, mas também a pequena propriedade, por sua vez, também revela um conjunto de efeitos de ordem antropológica e sociológica que marcam, determinam até certo ponto as características de cultura de uma sociedade. E o minifúndio é uma marca do processo colonizador catarinense que vai ajudar a desenvolver um tipo de cultura. Então, por um lado, é possível dizer minimamente, parcialmente, que a pequena propriedade tende a ser um estímulo à cooperação, porque
vizinhos próximos entre si têm mais facilidade de diálogo, de encontros e de ajuda mútua, que é um elemento de primeira grandeza, inclusive para explicar o desenvolvimento. Há muito que falar sobre isso, e esse caso se aplica a Santa Catarina, porque mesmo que o conceito de ajuda mútua ou o conceito de cooperação seja um conceito complexo e devemos ter oportunidade de expandir a nossa análise sobre esse conceito, vale, neste momento, dizer o seguinte, que não apenas a pequena propriedade como uma condição material de infraestrutura foi um fator originário de um tipo de cultura marcada pela cooperação, como também não devemos negligenciar o fato de que imigrantes que vieram para Santa Catarina, depois, evidentemente, dos portugueses e dos africanos, isso se deu mais ou menos por volta de 1850, a gente tem a fundação do município da colônia Blumenau, coincidentemente no mesmo ano da instituição da Lei de Terras no Brasil, que, volto a dizer, lembra, foi marcada pela Constituição do Latifúndio, enquanto que no estado de Santa Catarina predominou a instituição do minifúndio. Pois bem, mas é preciso considerar que esses imigrantes alemães, escandinavos, italianos e também eslavos vieram para cá já com um senso de cultura, com um senso de cooperação. E isso explica muita coisa, e ainda me dedicarei a falar sobre isso de maneira mais pormenorizada. O que eu considero importante dizer aqui para finalizar é o seguinte: a cultura é um elemento fundamental no sentido de se tentar entender o processo de desenvolvimento de cada sociedade. Não é o único fator, mas pode ser um fator, tende a ser um fator notável e pode, inclusive, ser compreendido como um fator determinante. E, embora isso seja minimamente ou muito discutível, eu quero dar ênfase a esse aspecto, no sentido de lembrar com frequência que Santa Catarina é um estado marcado pela presença de capital social. Capital social, o que é? A Constituição não é aquele conceito da contabilidade, não, é um conceito sociológico. Então, o capital social é um conceito sociológico constituído por associativismo, senso de solidariedade, cooperativismo, confiança interpessoal e senso de responsabilidade pública, ou seja, civismo. Esses 5 elementos constituem o conceito de capital social, sobre o que eu ainda falarei de maneira mais detida, mas deixo aqui a seguinte provocação. Santa Catarina, quero dizer, o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina, e nisso inclua-se o desenvolvimento político, educacional, cultural, marcado pela presença de capital humano, é notavelmente interpretável a partir da premissa do conceito de capital social, que tem como um dos elementos a cooperação. E a cultura da cooperação, da ajuda mútua, é um elemento expressivo para explicar o próprio desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Então, até porque, quero deixar bem claro isso aqui, capital humano, e não sou eu simplesmente que estou dizendo isso, mas concordo com autores que já disseram isso em outros tempos, o capital, inclusive o capital humano, que é o grau de formação das pessoas do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista da educação profissional, da capacidade empreendedora, enfim, aquilo que é o fator humano que possamos dizer que seja o principal fator de entendimento do desenvolvimento organizacional e do desenvolvimento econômico da sociedade. Inclusive, esse fator, o capital humano, é oriundo, eu concordo com isso,
de sociedades que demonstram capacidade de capital social, confiança, cooperação, associativismo, capacidade dialógica, confiança interpessoal e senso de responsabilidade pública. Então, para fazer aqui um paralelo rapidamente, quando eu me dei conta disso, foi há uns bons anos atrás, quando eu li um livro chamado Comunidade, Democracia e Experiência da Itália Moderna. Um livro que muitos dos que me honram com a audiência aqui já ouviram falar, alguns já leram, e talvez alguns não conheçam o livro. Vou deixar o link aqui embaixo, na sequência, com informações resumidas do livro. É um livro do cientista norte-americano Robert Putnam, que passou 20 anos estudando o processo de descentralização político-administrativo na Itália. Isso me interessou porque também me interessava, como me interessa até hoje, embora do ponto de vista de ser um fato histórico, o processo de descentralização político-administrativo que houve em Santa Catarina durante mais ou menos 15 anos, e eu fiz um estudo e aí fiz o paralelo com algumas outras experiências, e a experiência mais notável foi essa experiência do processo de descentralização que ocorreu na década de 70 na Itália e foi muito bem sucedido. E o maior fator causal do sucesso dessa experiência ao longo do tempo, o cientista político Robert Putnam, estadunidense, imputou justamente ao fator capital social. Então, capital social é um tema sobre o qual pretendo falar um pouco mais demoradamente na próxima edição. Santa Catarina é marcada pelo conceito de capital social, que para mim, esta é a minha provocação, é o principal fator explicativo do desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina e do sucesso que nós estamos presenciando, sobre o que falaremos nas próximas edições. Então, um abraço a todos e até lá.